Oi, gente, tudo bem? Tô de volta. E aí, sentiram minha falta? Pra quem não se lembra de mim, meu nome é Dayana e eu sou uma das integrantes aqui do Professora Sem Classe. Então, pessoal, eu fiquei afastada por uns dias porque eu e a Del a gente tem uma organização, né? Então, ela começou o conteúdo com vocês, eu entrei depois e depois ela voltou, terminou o conteúdo que ela tinha programado e eu voltei agora para começar com vocês a falar sobre as grandes civilizações. E hoje nós vamos começar a falar sobre o Egito, o Antigo Egito. Eu já peço desculpas antecipadamente, porque se vocês ouvirem algum barulho no ambiente, são os meus gatos. Bolchevique e o Bruce estão tocando terror aqui dentro dessa casa enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Então, pessoal, a civilização egípcia, ela surgiu no nordeste da África, numa região que eles vão chamar de Crescente Fértil. Essa região é assim chamada por conta do Rio Nilo e por conta das crescentes do Rio Nilo. O que seriam essas crescentes do Rio Nilo? Com as chuvas, aquele território alagava e trazendo, né, os nutrientes necessários para que o solo se tornasse fértil. Quando essas chuvas passavam, esse solo estava fertilizado graças a esses alagamentos que traziam, né, as substâncias necessárias para facilitar ali o solo e preparar ele para que pudesse mais tarde a agricultura ser uma das atividades mais importantes nesse lugar. Uma coisa que vocês precisam lembrar aqui nesse contexto é daquilo que a gente falou lá no Neolítico, sobre a sedentarização do homem. Esse lugar aqui, esse lugar que é chamado de Crescente Fértil, do surgimento da civilização egípcia, é justamente aquela questão sobre a sedentarização do homem. A agricultura, ela vai possibilitar que as pessoas fiquem em um determinado lugar sem precisar sair de um lugar para o outro para procurar os fatores de sobrevivência. Então, um exemplo disso é aqui, na criação, né, no surgimento, perdão, melhor termo, surgimento da civilização egípcia. Então, a gente vai ter o Rio Nilo propiciando esse solo fértil para que essa agricultura, ela seja viável nesse ambiente. Perdão, tô tirando um cabelinho aqui, né, da boca. Um exemplo de povos que vão chegar e vão se fixar, que mais tarde vai se tornar o que a gente conhece como a civilização egípcia, são os amíticos, os semitas e os núbios. São uns dos exemplos que a gente pode dar de povos que foram se fixando nesse território, nesse espaço. Essa crescente fértil, essa fertilização do solo, nesse processo das crescentes, eles foram fundamentais para que esses povos, que eu dei exemplo para vocês, os amíticos, os semitas, os núbios, eles se fixassem nesse lugar. E é o que a gente viu lá no Neolítico, porque isso aconteceu durante o Neolítico, né? Esse início dessas pessoas se fixando próximo do Rio Nilo, e por isso que essa frase faz tanto sentido. O Egito é uma dádiva do Rio Nilo. O Rio Nilo facilitou o surgimento dessa civilização. Beleza? Pegaram aqui? Então vamos lá para características da civilização egípcia. Então, no primeiro fator, que eu acho que é o primordial da gente saber aqui depois, né, do Rio Nilo, é a questão do Estado forte, um poder centralizador, né? Então, a gente vai ver depois que isso tudo na imagem do faraó. Então, primeira característica que a gente pode deixar aí bem clara é essa questão do poder centralizado e esse Estado forte. Um outro fator muito importante que a gente precisa falar sobre a civilização egípcia é sobre a hierarquização social. Então, a gente vai ter uma sociedade extremamente, rigidamente hierarquizada em alguns grupos sociais. E é o que a gente vai falar sobre isso agora. A gente tem uma maneira muito própria de falar disso, né? A gente dá aula de história, é sempre retratando como uma pirâmide. Então, pensem numa pirâmide onde ela tem o topo, né? E ela tem a base. Então, as primeiras classes sociais que eu falar, elas estão no topo e à medida que eu for falando é indo para a base. Então, o topo da pirâmide é o faraó. O faraó, ele é o chefe de estado, ele é a personificação do estado, ele é o chefe administrativo, o chefe político. E ele tem um status de divindade. Acredita-se que o faraó, ele seja uma encarnação do deus Horus, né, que é o deus solar, o deus supremo. E ele é a figura divina na Terra. Então,
O topo, né, da pirâmide, ele é o faraó justamente por conta disso. O faraó, ele não é só o chefe político administrativo, ele é também uma visão, é como se fosse o representante de Deus na Terra, sendo essa visão de encarnação do próprio Deus. Depois do faraó, a gente tem os sacerdotes, é uma classe privilegiada. Esses sacerdotes, eles vão ser responsáveis por organizar cultos e festas religiosas. Depois dos sacerdotes, nós temos uma classe social que vai ser chamada de nobres. Essa classe social é formada pelos altos funcionários, pelos oficiais militares, e eles vão ser, dentre umas das atividades aí, eles vão ser responsáveis pela arrecadação dos tributos. Por conseguinte, nós temos os escribas. Os escribas, eles vão ter a função de contabilidade, da escrita, da fiscalização das obras públicas. Isso vão ser características desse grupo. E, inclusive, uma coisa muito importante de se falar é que os escribas aqui, no caso, eles vão deter esse conhecimento. Claro que esse conhecimento ele vai poder ser passado, como a gente vai ver depois. A escrita hieróglifa, né? Os hieróglifos, enfim, Brasil. Corta. Então, assim, pessoal, só pra gente fechar essa parte dos escribas, eles vão ser responsáveis pela escrita e pelas atividades que fazem relação com essa prática, que foi uma das primeiras, tá? Os egípcios, eles foram um dos pioneiros na questão da escrita, que a gente vai ver mais pra frente. Então, aí, pessoal, nós vimos as categorias que ficam mais no topo da pirâmide. Então, nós vimos o faraó, nós vimos os sacerdotes, os nobres e os escribas. Agora, a gente vai ver as classes sociais que ficam mais na base da pirâmide. Então, nós temos os soldados, que eles vão ser a função, né? Eles vão ter a função de garantir a vontade do faraó, seja ela pela força. Nós temos os camponeses e os artesãos, que vão desempenhar as funções de colheita, de obras públicas. E nós temos os escravos. Os escravos aqui, eles vão ser os povos que são ganhados em guerra. E eles vão trabalhar em condições, né, que vocês podem imaginar, precárias, em troco de água e comida. E muitas vezes submetido, claramente, né, não muitas vezes, quase sempre submetidos ao uso da força. Depois, né, quando a gente for falar de outros povos, a gente vai perceber que os hebreus lá, aquelas histórias de Moisés, elas vão se encaixar muito bem aqui nessa questão dos escravos, porque os povos hebreus, eles foram escravizados no Egito também, beleza? No início, o Egito era dividido entre Alto Egito e Baixo Egito, mas em 3200 a.C., o Menes, ele vai unificar esses dois povos. E ele vai ser considerado o primeiro, ele é o primeiro faraó, né, que vai iniciar o período dinástico dessa civilização que a gente conhece como a civilização egípcia. Então, pessoal, no primeiro momento que eu queria falar com vocês sobre a civilização egípcia é justamente isso, sobre as características principais, a importância do Rio Nilo para o surgimento e fixação dessa civilização nesse espaço. A gente falar sobre o poder centralizador, que é em torno da imagem do faraó. Falar sobre as divisões sociais que nós temos, extremamente rígidas no Egito, e que são elas, né, que a gente já falou, em formato de pirâmide. Então, no topo da pirâmide, a gente tem as classes mais privilegiadas, e na base a gente tem as classes menos privilegiadas. Então, se a gente tiver que falar do topo para cima, faraó, sacerdotes, nobres, escribas, soldados, camponeses e artesãos e os escravos. E também, além da gente falar dessa importância do Rio Nilo, a gente falar dessa divisão social, a gente falar também sobre a unificação do Egito. Então, dentre essa extensão do Rio Nilo, a gente vai ter o Alto Egito e o Baixo Egito, e essa dinastia que a gente conhece dos faraós e tudo mais, elas vão surgir depois da unificação pelo Menes, em 3200 a.C. E aí, com essa unificação, a gente vai ver a civilização egípcia e esse período que vai ser chamado de período dinástico. Então, para um primeiro vídeo é isso. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscrever no canal do YouTube. A gente conta muito com a ajuda de vocês. E esse
esse é o primeiro vídeo desse especial sobre as civilizações. Nós começamos com a civilização egípcia e aí na sexta-feira sai outro vídeo dando continuidade ao conteúdo que eu iniciei com vocês agora. Vocês vão ver minha cara por uns tempos nesse canal e eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente tá preparando pra vocês. Beleza? Não se esquece de curtir, de compartilhar, indica pros seus amigos. A gente tá começando esse projeto, né? Já tem uns meses, mas a gente ainda tá caminhando, beleza? E a gente espera que vocês gostem. E eu peço desculpa pelos gatos, né, que promoverão caos enquanto eu falava com vocês, e também pela minha gesticulação. Eu prefiro gravar em pé, eu prefiro gravar me movimentando, é assim que eu me sinto mais à vontade. Beleza? E é isso. Beijo. Fica com nós aí, falou? Beijão!